Um privilégio da parte de Deus poder, durante 23 dias, experimentar Hola. Eu vou começar de novo, então, para o irmão traduzir. Senhor presidente, mesa diretora, ministros convencionais, igreja, paz do Senhor. Paz, señor presidente, ministros, hermanos que están en la convención, la paz del Señor. Para mim é um privilégio muito grande da parte de Deus Para mí es un privilegio muy grande de parte de Dios haver tido a oportunidade de, durante 23 dias, haber tenido la oportunidad de, durante 23 días, ali na Casa de Retiros, em Bom Retiro do Sul, allí en la casa de retiros en Bom Retiro do Sul, poder ter a oportunidade facultada da parte de Deus e do ministério para mim haber podido tener la oportunidad y la facultad de parte del ministerio para mí e para mais 28 homens de Deus y para otros 28 hombres de Dios, estarmos ali sentado ou andando ou em qualquer circunstância durante as 24 horas do dia. estar allí sentados, caminando, o en cualquier otra circunstancia durante 24 horas del día, Adorando a Deus, louvando a Deus e principalmente descobrindo, no meu quesito pessoal, eu posso falar por mim, creio que os meus colegas de curso também, adorando a Dios, alabando a Dios y en mi caso particular, y creo que mis compañeros también, poder realmente receber uma revelação daquilo que Deus quer daqui para frente para as nossas vidas no serviço. poder haber recibido la revelación de parte de Dios de aquello que Él quiere para nuestras vidas a su servicio. Todos nós chegamos ali com uma história prévia. Todos nosotros llegamos hasta allí con una historia breve. Cada de nós tínhamos edificado uma construção. Cada uno de nosotros habíamos edificado una construcción. Quem sabe alguns de nós estávamos no alicerce. Tal vez algunos estábamos en los cimientos. Quem sabe estávamos já à altura das janelas. Tal vez ya estábamos a la altura de las ventanas. Ou quem sabe até o telhado. O tal vez hasta el techo. Mas o importante é que Deus ali Pero lo importante es que Dios allí decidiu fazer com nós decidió hacer con nosotros trabalho que nós tivéssemos a capacidade un trabajo en el cual nosotros tuviésemos la capacidad e a humildade y la humildad de descer da onde estávamos de descender de donde estábamos e chegarmos ao entendimento y llegar al entendimiento que por mais que tudo que nós já tínhamos adquiridos para essa edificação que por más de todo aquello que ya habíamos adquirido para la edificación era importante, era importante, mas deveríamos pero aún así deberíamos tomar o terreno que estava disposto para nós tomar el terreno que estaba disponible para nosotros e a partir dali edificarmos uma nova construção. y a partir de allí edificar una nueva construcción. Foi isso que Deus fez na minha vida nos primeiros 8 dias do curso. Fue eso lo que Dios hizo en mi vida a partir de los primeros 8 días del curso. Os próximos 15 dias, En los siguientes 15 días, o Senhor começou a dar-me as ferramentas el Señor comenzó a darme las herramientas e mostrar-me aquilo que Ele queria y mostrarme aquello que Él quería e para que Ele me trouxe até ali. y para qué Él me había traído hasta allí. E então naquele momento, Entonces, a partir de aquel momento, comecei a desmontar toda a minha edificação. comencé a deshacer toda mi edificación. E hoje eu posso dizer aos irmãos, ontem à noite tive uma reunião com a minha família Y hoy puedo decirle a los hermanos que ayer a la noche tuve una reunión con mi familia e disse: estou com o terreno, y les dije, estoy con el terreno, está cheio de entulhos está lleno de escombros e também tem restos da antiga construção. y también tiene restos de la antigua construcción. Algumas coisas serão muito úteis, Algunas cosas eran muy útiles, mas outras não. pero otras no. Então,
Entonces, convido a vocês, los invito a ustedes, olhando nos olhos da minha esposa e das minhas duas filhas, mirando los ojos de mi esposa y mis dos hijas, perguntei a elas: les pregunté a ellas, estão dispostas a me ajudar ¿están dispuestas a ayudarme a começar do zero a comenzar de cero e edificar uma nova construção? y edificar una nueva construcción? Vocês estão dispostas a servir comigo, ¿Ustedes están dispuestas a servir junto a mí, esquecendo tudo o que veio até aqui, olvidando todo aquello que ya hemos recibido hasta aquí, usando somente o que Deus quer? usando solamente lo que Dios quiere? E se Deus quer que façamos tudo novo, Y si Dios quiere que hagamos todo nuevo, estão dispostas a me ajudar a fazer tudo novo? ¿están dispuestas a ayudarme a hacer todo nuevo? Então a minha esposa disse para mim: eu sempre estive disposta a servir. Y entonces mi esposa me dijo, yo siempre estuve dispuesta a servir. As minhas filhas olharam para mim assustadas, Mis hijas me miraron asustadas, porque elas nasceram, eu já era pastor. porque cuando ellas nacieron yo ya era pastor. E agora eu estou dizendo que eu não sei nada e quero aprender tudo de novo. Y ahora les digo que no sé nada y que quiero aprender todo nuevamente. E então elas disseram para mim: papai, tudo bem, se o senhor está fazendo a vontade de Deus, nós estamos juntos. Entonces ellas me dijeron, papá, muy bien, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, nosotros estamos contigo. Então este é um resumo sucinto daquilo que para mim representa a Entonces- segunda turma do curso. Entonces este es un resumen escueto de lo que para mí representa el segundo grupo del curso. Meus amados irmãos, que Deus e Cristo abençoe as nossas vidas. Mis amados hermanos, que Dios y Cristo Não bendigan há nuestras dúvida vidas. nenhuma na minha alma No hay duda alguna en mi alma de que Deus está preparando um novo tempo para o Ministério Restauração. de que Dios está preparando un nuevo tiempo para el Ministerio de E Restauración. Deus está querendo, Y Dios está queriendo, e Deus está buscando. y Dios está buscando. Os olhos de Deus estão sobre nós. Los ojos de Dios están sobre A nosotros. Bíblia diz que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. La Biblia nos dice que los ojos de Dios buscan los fieles de la tierra. Mas a Bíblia diz também em Abacuque 1:13 que os olhos de Deus são puros. Y Habacuc 1:13, la Biblia nos dice que los ojos de Dios son puros. Eles não podem ver o mal. Ellos no pueden ver el mal. Deus está buscando por meio de nós Dios está buscando por medio de nosotros movimentar as águas e agitar a terra. mover las aguas y agitar la tierra. E através da igreja, Y a través de la iglesia, representante legal do reino de Deus na terra, representante legal del reino de Dios en la a tierra. igreja como unidade, La iglesia como unidad. a igreja como corpo de Cristo, La iglesia como cuerpo de Cristo. organizada Organizada e organismo vivo, y organismo vivo. apresentar para o mundo Presentarle al mundo a diferença do que serve a Deus e do que não serve. la diferencia del que sirve a Dios y el que no sirve. A diferença daqueles que pregam e não praticam e aqueles que pregam e praticam. La diferencia entre aquellos que predican y no practican y aquellos que predican y practican. A diferença dos que ouvem e esquecem e aqueles que ouvem e colocam em prática. La diferencia entre aquellos que oyen y olvidan y aquellos que oyen y colocan en práctica. Acredito eu que Deus nos reuniu aqui neste fim de semana com uma pergunta: Yo creo que Dios nos reunió todos aquí en este fin de semana con una pregunta. quem eres tu? ¿Quién eres tú? Pergunte para quem está ao teu lado: quem eres tu? Pregúntele al que está a su lado, ¿quién eres tú? O que ouve e pratica ¿El que oye, practica ou el que esquece? o aquel que se olvida? Aleluia. Perguntou? ¿Preguntó? Perguntou para quem está à esquerda, à direita: quem eres tu? Preguntó al que está a su izquierda y a su derecha, ¿quién eres tú? Amém. Amén. Amém. Amén. Eu vou pedir para alguém me auxiliar aqui, abrir o computador para mim, que eu estou com todo o material. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Obrigado, pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos le pueden dar la gloria a Dios? Meus amados irmãos, durante esses 23 dias, Mis amados hermanos, durante estos 23 días, nós ficamos ali
Nosotros permanecimos allí em um sistema imerso en un sistema inmerso e, entre outras coisas, y entre otras cosas foi-nos fornecido este material. nos fue provisto este material. E durante todo este período, Y durante todo este periodo, em um sistema en un sistema intenso intenso de apresentação deste conteúdo, de presentación de este contenido, nossos professores, pastor Humberto Schmidt Vieira, nuestros profesores, Pastor Humberto Schmidt Vieira, pastor James Schmidt Vieira Pastor James Smith Vieira e pastor Wilson Resplandes, y Pastor Wilson Resplandes, passaram para nós de uma maneira clara, límpida e transparente nos transmitieron de una forma clara, limpia y transparente aquilo que é o projeto de Deus aquello que es el proyecto de Dios para este tempo da igreja. para este tiempo de la iglesia. Estamos comemorando 19 anos. Estamos conmemorando 19 años. Foi pregado durante 19 anos e ensinado. Durante 19 años fue predicado y enseñado. Uma igreja a viver em santidade, amar a santidade e buscar a santidade. Una iglesia a vivir en santidad, amar la santidad y buscar la santidad. Mas é chegado a hora Pero ahora es el momento em que Deus está requerendo algo mais desse ministério. en que Dios está requiriendo algo más aún de este ministerio. E o que Deus está requerendo deste ministério, Y lo que Dios está requiriendo de este ministerio, que nós temos o dever de sairmos do campo da pregação somente. que nosotros tenemos el deber de salir del campo de la simple predicación. E nós precisamos entrar na seara dos filisteus Y nosotros debemos entrar en la siembra de los filisteos e marcarmos um divisor de águas. y marcar un divisor de aguas. Nós temos a responsabilidade dada por Deus, Nosotros tenemos la responsabilidad dada por Dios, começando por estes 29 homens que estavam no curso. comenzando por estos 29 hombres que estaban en el curso. Estava pensando nesta madrugada Estaba pensando en esta madrugada o tamanho da responsabilidade que foi posta sobre nós, el tamaño de la responsabilidad que fue puesta sobre porque foi nosotros. entregado a nós Porque a nosotros fue dado a revelação que Deus deu ao nosso pastor. la revelación que Dios dio a nuestro pastor. E a partir desse momento, Y a partir de ese momento, nós, os 29 alunos, nosotros, los 29 alumnos, temos o dever e a obrigação. tenemos el deber y la obligación. E Deus requer de nós. Y Dios nos exige, Digo aos irmãos le digo a los hermanos, que fazem mais de 35 anos que prego que hace más de 35 años que predico. e nunca estive tão afligido, tão mal, parece doente aqui em cima. Que nunca estuve tan afligido, tan mal, que parece que estoy enfermo aquí arriba. Eu queria ter alguma coisa para me agarrar aqui, pois tenho medo de cair. Yo quería tener algo para sujetarme, pues tengo miedo de caer. E não é medo de pregar, Y no es miedo de predicar, mas é sim a sensibilidade do Espírito Santo pero es sí la sensibilidad del Espíritu Santo. diante da responsabilidade. Delante de la responsabilidad. Era 4 horas da manhã e eu dizia, não dá, Senhor. Eran las 4 de la mañana y yo le decía, no puedo, É Señor. uma exigência muito elevada. Es una exigencia muy elevada. Tu estás demandando de nós algo muito além do que podemos imaginar. Tú nos estás exigiendo algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Porque foi nos entregue uma visão. Porque nos fue entregada una visión. Foi nos trazido a nós uma revelação. Nos fue traída una revelación. E toda esta multidão que está aqui Y toda esta multitud que está aquí representa o corpo da igreja em Ministério Restauração. representa el cuerpo de la iglesia y Ministerio E Restauración. nós temos o dever Y nosotros tenemos el deber de abrirmos a nossa boca de abrir nuestra boca e dizermos para todos eles y decirle a todos ellos de que nós somos um só corpo. que nosotros somos un solo cuerpo. Nós somos uma só alma. Somos una sola Nós alma. somos um só espírito. Somos un solo A espíritu. palavra de Deus habita abundantemente em nós. La palabra de Dios habita abundantemente Que en nós não nosotros. fomos lá para emagrecer. Nosotros no fuimos allá a adelgazar. Não fomos lá fazer um curso de educação física. No fuimos a hacer un curso de educación física. Nós fomos lá receber uma revelação. Fuimos allá a recibir una E nós revelación. somos portadores dela. Y somos portadores de Deus ella. está esperando de nós. Dios está esperando de nosotros. Segundo curso, segunda turma do curso. Segundo grupo del curso.
Precisamos entender o que Deus nos entregou. Debemos entender lo que Dios nos entregó. Precisamos compreender o que Deus nos entregou. Debemos entender lo que Dios nos entregó. Eu estou aqui com todo escrito, passei a noite toda revisando tudo que o pastor escreveu. Yo tengo todo aquí escrito, pasé toda la noche revisando lo que el pastor escribió. Com formação de professor. Con la formación de profesor. Cheguei aqui, pastor Humberto, querendo passar aquilo que foi orientado. Llegué aquí pasando Mas eu aquello. não estou conseguindo. Llegué aquí queriendo pasar aquello que me fue orientado, pero no lo puedo hacer. E eu sei que isso é uma falta grave diante de uma classe de alunos. Y sé que esa es una falta grave delante de una clase de alumnos. O professor chegar diante da sala, El profesor llegar de delante de la cada clase alumno. y de cada alumno, pastor Remy, Pastor Remy, e não dar a matéria, y no poder dar la clase e não ensinar a disciplina. y no enseñar la disciplina. Isso é imperdoável Eso es imperdonable para um pedagogo. para el pedagogo, Mas eu não consigo. pero yo no lo puedo hacer. Eu não vou conseguir, eu creio. No voy a poder, creo. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque aqui eu não consigo ser professor. Porque aquí yo no puedo ser un Porque profesor. aqui não serve ser pedagogo. Porque aquí no sirve ser un pedagogo. Porque aqui não adianta ter uma credencial de pastor. Porque aquí de nada sirve tener una credencial Porque de aqui não pastor. dá para apresentar credencial de ministro. Porque aquí de nada sirve presentar la credencial de Eu ministro. estou aqui como uma criança. Estoy aquí como un niño. A minha alma, o meu espírito se esvazia. Mi alma, mi espíritu se vacían. Eu preciso dizer a cada um dos irmãos: Yo les necesito decir a cada uno de los hermanos, Deus está nos chamando. Dios nos está llamando. Deus está querendo de cada um de nós. Dios quiere de cada uno de nosotros. Escute uma coisa, por favor. Escuche algo, por favor. O Espírito de Deus está perguntando para mim e você: El Espíritu de Dios me pregunta a mí y a ti, podemos servir? ¿podemos servir? Podemos servir? ¿Podemos servir? É possível servir? ¿Es posible servir? Pergunte para quem está ao teu lado: é possível servir? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿es posible servir? Pergunte: você é servo? Pregúntele, ¿tú eres siervo? Tu és servo? ¿Tú eres siervo? Pergunte: tu és Pregúntele, servo? ¿tú eres siervo? Se tu és servo da glória a Deus. Si eres siervo, da gloria a Dios. Se tu és servo da glória a Deus. Si eres siervo, da gloria a Dios. Aleluia! Aleluia! Se você quiser abrir a sua Bíblia, Si usted quiere abrir su Biblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. A Bíblia diz assim: La Biblia nos dice así: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quando nós vamos ler a Bíblia, Cuando nosotros vamos a leer la Biblia, nós vamos ler 39 livros. nosotros vamos a leer 39 libros. Se nós quisermos estudar sistematicamente, começando no Gênesis, Si nosotros queremos estudiar sistemáticamente, comenzando en Génesis, nós vamos ler 39 livros. nosotros vamos a leer 39 libros. E nós nunca vamos encontrar a palavra igreja. Y nosotros nunca vamos a encontrar la palabra iglesia. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, estrategicamente no primeiro livro, estratégicamente en el primer libro, Mateus, ao escrever este livro, Mateo, al escribir este libro, ele relata um acontecimento que ele é testemunha ocular. él relata un suceso del cual él es testigo ocular. Ele assistiu essa cena, Él estuvo viendo esta escena, aonde Jesus está conversando com Pedro. donde Jesús está en una charla con Pedro. E Jesus vai dizer para Pedro, Y Jesús le dice a Pedro, depois de uma resposta inspirada pelo Espírito Santo, luego de una respuesta inspirada por el Espíritu Santo, porque a pergunta é fantástica. porque la pregunta es fantástica. Jesus pergunta para os seus discípulos: Jesús le pregunta a sus discípulos, o que as pessoas pensam quem eu sou? ¿qué eles las andam dizendo? personas piensan que soy yo? Naquele momento, todo mundo se olha En aquel momento todos se miran e começam a dizer, y comienzan a decir, andam dizendo que tu eres João Batista. algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, Outros dizem que tu és Elias, otros dicen que eres Elías eres dos profetas. o alguno de los profetas.
Jesus olha para os 12 Jesús mira a los 12. e pergunta: e vocês o que pensam de mim? Quem eu sou? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? E então Pedro, cheio do Espírito Santo, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dá uma resposta enfática, le da una respuesta enfática, clara e objetiva. clara y objetiva. E diante disso, Y delante de esta respuesta, Jesus vai apresentar pela primeira vez Jesús le va a presentar por primera vez e vai trazer para toda a humanidade y le va a traer a toda la humanidad projeto que está no coração de Deus, un proyecto que está en el corazón de Dios, que nunca fora revelado a homem algum, que nunca fue revelado a hombre alguno, mas está lá no coração de Deus. pero está en el corazón de Dios. Uma igreja. La iglesia. A igreja é o projeto inicial, La iglesia es el proyecto inicial. é o plano que está antes de tudo. Es el plan que está antes de todas las cosas. O nosso querido escritor Paulo, Nuestro querido escritor Pablo, ele escreve dizendo, él escribe diciendo aos Efésios capítulo de número 1, versículos 4 e 5, a los Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5, que antes da fundação do mundo, que antes de la fundación del mundo, Deus nos escolheu Dios nos escogió em Jesus ou nele, en Jesús o en él, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. para ser santos e irreprensibles delante de él. Em amor nos predestinou para ele, En amor nos predestinó para él, para sermos adotados como seus filhos. O privilégio de rodear Jesus donde 12 hombres tienen el privilegio de rodear a Jesús e receber em primeira mão y recibir de primera mano a revelação daquilo que está no coração de Deus desde todas as eternidades. la revelación de aquello que está en el corazón de Dios desde todas las De eternidades. eternidade em eternidade, no coração de Deus, a igreja sempre esteve lá. De eternidad en eternidad, en el corazón de Dios, la iglesia siempre estuvo allá. Deus, tudo que ele fez dali para diante, Todo lo que Dios hizo desde allí en más, ele colocava uma flecha apontando igreja, igreja, igreja. Él colocaba una flecha apuntando iglesia, iglesia, iglesia. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento, Todos los sucesos del Antiguo Testamento, tudo que formos estudar no Antigo Testamento, todo lo que estudiemos en nós el Antiguo precisamos Testamento, achar uma flecha apontando igreja, igreja, igreja. nosotros tenemos que ver una flecha apuntando iglesia, iglesia, iglesia. Jesus, naquele dia, Jesús en aquel día está olhando para Pedro miraba a Pedro e dizendo: Pedro, y le decía: Pedro, pequena pedra, pequeña piedra, mas sobre esta pedra apontando para ele, rocha, pero sobre esta piedra apuntando a sí mismo, roca, eu vou edificar a minha igreja. yo edificaré mi iglesia. Nós estamos aqui edificados na rocha. Nosotros estamos aquí Nós edificados sobre la estamos roca. edificados nas bases sólidas. Nosotros estamos Eu edificados sobre las creio bases piamente sólidas. no que falo, Yo creo realmente lo que habló, que nós estamos assentados sobre uma rocha, que nosotros estamos asentados que sobre una nós roca, estamos edificados em uma rocha. que nosotros estamos edificados Nós en una roca. estamos, sim ou não? Estamos. ¿Estamos sí o no? ¿Lo estamos? Ah, rabagarabacharabacandarabassurabagai. Entramos num problema grave, Ahora entramos en un problema grave. porque Jesus diz que vai edificar a igreja sobre a rocha. Porque Jesús dice que va a edificar la iglesia sobre la roca. O capítulo 5, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo revela o perfil do verdadeiro cidadão do céu. revela el perfil del verdadero ciudadano del cielo. E Jesus, encerrando este sermão, Y Jesús, encerrando este sermón, ele divide o povo em dois grupos. él divide al pueblo en dos grupos. Ele diz assim: eu vou assemelhar vocês que estão diante de mim. Y él dice así: yo les voy a mostrar una semejanza a ustedes que están delante de mí. Eu vou comparar todos vocês como construtores.
Yo voy a compararlos a todos ustedes como constructores. E aqueles que ouviram tudo que eu preguei Y aquellos que oyeron todo lo que prediqué e saírem daqui praticando, y salgan de aquí practicando, serão um tipo de construtor. serán un tipo de constructor. E aqueles que ouvirem tudo que eu preguei e saírem fazendo o que quiserem, da maneira que entenderem e fazendo do seu jeito, Y aquellos que escucharon todo lo que prediqué y salgan de aquí haciendo todas las cosas de su manera, de su forma, buscando caminhos alternativos e mais rápidos para chegar à conclusão de sua edificação, buscando caminos alternativos y más rápidos para alcanzar su conclusión, será um outro grupo de pessoas. serán otro tipo de constructores. Então Jesus disse que um vai para a areia Entonces Jesús dice que uno va a la arena e outro vai para a rocha. y otro va a la roca. O capítulo 7, os versículos 25 a 27, El capítulo 7, los versículos 25 a 27, vai dizer para nós nos dirán que acontecem os mesmos eventos nas duas construções. que suceden los mismos eventos a las dos construcciones. Só que o resultado é diametralmente ao contrário. La diferencia es que el resultado es extremadamente opuesto. E aqui Jesus outra vez Y aquí Jesús, una vez más, está mostrando que pode estar na frente dele, está diciendo lo que puede estar delante de él, pode estar seguindo ele, puede estar siguiéndolo, pode ouvi-lo, puede oírlo, pode receber a revelação, puede recibir la mas revelación. sempre quem fará a escolha, Pero el que siempre hará la elección, estamos nós com a responsabilidade somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de tomar a decisão. de tomar la decisión. Em que grupo nos colocaremos ¿En qué grupo nos colocaremos? quando esta convenção terminar Cuando esta convención llegue a su fin e as reuniões plenárias chegarem ao final y las reuniones plenarias lleguen a su fin e o último culto de amanhã à noite, y el último culto de mañana a la noche, nosso pastor presidente nuestro pastor presidente levantar a sua mão aqui levantar su mano aquí e dizer que benditos somos os que chegamos y diga: benditos somos los que llegamos e benditos somos os que voltamos para nossas casas e cidades, países e estados. y benditos somos los que volvemos a nuestras casas, ciudades, países y estados. Pelas rodovias que nós vamos andar, Por las rutas que nosotros transitemos, nós teremos o dever nosotros tenemos el deber de fazer a escolha até chegarmos em casa. de hacer la elección hasta llegar a casa. Porque ou nós fazemos parte de quem vai para a rocha, O nosotros hacemos parte de aquel que va a la roca, ou a lista que o pastor Cláudio vai começar a ler vai aumentar. o la lista que el pastor Claudio va a leer va a aumentar. Porque muitos vão ver a sua casa ruir. Porque muchos verán su casa en ruinas. Porque pensaram estar na rocha. Porque pensaron que estaban en la roca. Imaginavam que a construção era segura. Creían que la construcción era segura. Mas as suas escolhas e decisões. Pero sus elecciones y decisiones. O sábio Salomão diz que você pode andar pelos caminhos do teu coração. El sabio Salomón dice que tú puedes andar por los caminos de tu corazón. Mas nós precisamos saber Pero nosotros debemos saber que o Senhor pedirá conta das nossas escolhas. que el Señor nos pedirá el resultado de nuestras elecciones. Então Jesus apresenta dois grupos. Entonces Jesús presenta dos grupos. No capítulo de número 22, o versículo 1 ao 14 de Mateus, En el capítulo 22 del versículo 1 al 14 de Mateo, Jesus apresenta para nós Jesús nos presenta uma parábola una parábola baseada no sistema e no costume da época. basada en el sistema y costumbre de la época. Ele revela para nós o projeto de Deus. Él nos revela el proyecto de Dios. Se igreja vem do grego eclesia, Si iglesia viene del griego eclesia, uma assembleia, uma reunião de um povo chamado para fora. una asamblea, una reunión de un pueblo llamado hacia afuera. Agora Jesus está colocando as coisas no seu lugar. Ahora Jesús está colocando cada cosa en su lugar. Quando cessa a revelação de Daniel, capítulo 9, versículo 25 a 27. Cuando cesa la revelación de Daniel, capítulo 9, versículos 25 a 27, Das 70 semanas, de las 70 semanas, na 69ª semana, en la 69ª semana, eu tive o privilégio de estudar e conversar com alguns rabinos, yo tuve el privilegio de estudiar y conversar con algunos rabinos, ortodoxos e também rabinos messiânicos.
ortodoxos y también rabinos mesiánicos. E eles concluem quase que numa só voz, Y ellos concluyen casi en una sola voz que eles têm tudo detalhado às 69 semanas. que ellos tienen todas detalladas las 69 semanas. Também entendem a 70ª semana. También entienden la 70ª semana. Mas entre a 69ª e a 70ª semana, Pero entre la 69ª y la 70ª semana existe hiato que eles não acham, não encontram, não conseguem preencher aquele oco, aquele vazio está ali, e eles não preenchem. existe un suceso que ellos no pueden rellenar, completar, no lo pueden ver. E uma vez eu lembro-me de dizer a deles: Y una vez recuerdo haberle dicho a uno de ellos, sabe por que vocês não conseguem encontrar? ¿saben por qué no logran encontrar? Porque eu faço parte desse hiato. Porque yo hago parte de ese acto. Eu sou a igreja de Jesus Yo Cristo. soy la iglesia de Jesucristo. Eu sou a noiva do Cordeiro. Yo soy la novia del Cordero. Nós pertencemos a este espaço. Nosotros pertenecemos a este espacio. Mas o versículo 12 especificamente, Pero el versículo 12 específicamente, Jesus vai apresentar para nós Jesús nos presenta a diferença la diferencia de todos os que se reúnem, de todos los que se de reúnen, todos os que professam o seu nome, de todos los que profesan su nombre, daqueles que dizem ser seguidores de Cristo, de aquellos que se dicen ser seguidores de daqueles que Cristo, dia eu não sei os senhores, as senhoras, de aquellos que algún día serán señores o señoras. não sei os senhores ou as senhoras, No sé los señores o señoras, mas eu tive o privilégio pero yo tuve el privilegio de bem pequenino, de aún de pequeño, lá no interior de Tenente Portela, allá en el interior de Tenente Portela, passar à frente da mesa. pasar delante de la mesa. Meu papai estava ali de joelhos dobrados. Mi papá estaba allí de rodillas dobladas. Minha mamá também. Mi mamá también. E ali eu vi pela primeira vez o que era ter Jesus na vida. Y allí yo vi por primera vez lo que era tener Jesús en mi vida. Naquele dia eu conheci Jesus. Aquel día yo conocí a Jesús. Lembro-me das palavras que eu disse para ele com 7 anos. Recuerdo las palabras que le dije con 7 años. Eu não te conheço. Yo no te conozco. Eu não sei quem tu és. Yo no sé quién eres. Eu conheci a Maria, Yo conocí a a María, tua mãe. tu madre. Eu falava com ela todos os dias. Yo hablaba con ella todos los días. Mas me parece que tu é melhor do que ela. Pero yo creo que tú eres mejor que ella. Porque meu papai está chorando. Porque mi papá está Ele llorando. está dizendo que te aceita. Y él está diciendo que te acepta. E como ele está fazendo isso? Y como él está haciendo eso, Com a mão na barriga da minha mãe grávida, con la mano en la barriga de mi madre embarazada, dizendo me perdoa. diciendo perdóname. Pela primeira vez me dando abraço como filho. Por primera vez en mi vida dándome un abrazo como hijo. E me dizendo me perdoa. Y diciéndome perdóname. Eu vou amar vocês. Yo los voy a amar. Eu vou cuidar de vocês. Yo los voy a cuidar. Eu vou fazer o melhor para cuidar da vida de vocês. Yo voy a hacer lo mejor para cuidar vuestras vidas. E naquele dia eu aceitei Jesus como Salvador. Y aquel día yo acepté a Jesús como mi Salvador. 2 anos depois ele me batizou com o Espírito Santo. 2 años más tarde él me bautizó con Espíritu Com mais Santo. 2 anos desci as águas do Santo Batismo. 2 años más descendí a las aguas del Santo Bautismo. Essa é a minha experiência pessoal com Ele. Esa es mi experiencia personal con él. Eu sei que cada de nós fizemos a nossa. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos la nuestra. Só estamos aqui porque fizemos ela. Solo estamos aquí porque la hicimos. Mas eu quero te chamar a atenção nesta manhã. Pero yo te quiero llamar la atención a algo esta mañana. Precisamos parar Debemos detenernos e refletir y reflexionar. que tenho feito ¿Qué he hecho com aquela decisão. con aquella decisión? Que tenho feito ¿Qué he hecho com aquela decisão. con aquella decisión? Qual decisão, pastor? ¿Cuál decisión, De pastor? entregar a vida a Jesus. Entregar mi vida a Jesús. Pergunte-se para você mesmo: Pregúntate a ti mismo, tenho realmente me entregado? ¿realmente me he entregado? Eu tenho me rendido realmente? ¿Realmente me he rendido? Pergunte-se nesta manhã: Pregúntate en esta mañana, tenho realmente me entregado? ¿realmente me he entregado? Porque todos fomos chamados. Porque todos fuimos llamados. Estávamos em trevas. Estábamos en tinieblas. Estávamos mergulhados na miséria do pecado. Estábamos
hundidos en la miseria del pecado, mortos em ofensas e pecados. muertos en delitos y pecados. Mas fomos encontrados por Jesus. Pero fuimos encontrados por Jesús. Entregamos nossa vida a Ele. Entregamos nuestra vida a Él. Pergunte-se outra vez o que tenho feito Pregúntese nuevamente qué he hecho com esta entrega. con esta entrega. Por que, meus amados? ¿Por qué, mis amados? Porque Jesus separa os que entregaram-se a Ele Porque Jesús separa a los que se entregaron a Él em dois grupos. en dos grupos. O primeiro grupo El primer grupo são os chamados. son llamados. Todos os que foram chamados Todos los que fueron llamados e ouviram este chamado y escucharon este llamado e atenderam este y chamado atendieron este llamado. estão aqui comigo, estamos nós todos aqui. Están aquí conmigo, estamos todos hoy aquí. Porque ouvimos o chamado. Porque oímos el llamado. Fazemos parte daquilo Hacemos parte de aquello que a teologia moderna convencionou chamar de igreja visível. que la teología moderna convino llamar iglesia visible. Mas o que nós temos feito com esse chamado? Pero ¿qué hemos hecho con ese llamado? Porque ficar só no chamado não basta. Porque quedarnos solo en el llamado de nada sirve. Porque ficar contente com a experiência do grito, bem-vindo, venha, venha, venha a mim. Porque quedar contentos con la experiencia del grito, ven, ven a mí. Se você tiver sede, beba de graça. Si tienes sed, ven y bebe gratuitamente. Se tem fome, come. Si tienes hambre, come. E aquele que ouviu o seu chamado, Y aquel que oyó su llamado, bem-vindo. bienvenido. E você se sentiu em casa. Y tú te sentiste en casa. E você se sente no lugar certo. Y tú te sientes en el lugar correcto. Mas te acomodaste Pero te acomodaste com a carga aliviada, con la carga liviana, com o peso que levava, con el peso que llevabas, eliminado das tuas costas. eliminado de tus espaldas. E chegamos até dizer: Y llegamos a decir, que bom conhecer Jesus. qué bueno conocer a Jesús. Como é bom estar numa igreja que prega a santidade. Qué bueno es estar en una iglesia que predica Como é santidad. bom fazer parte de um povo que ama a Deus e serve a Qué Deus. bueno es hacer parte de un pueblo que ama a Dios. Ah, que maravilhoso é Qué maravilloso es não pertencer ao mundo. no pertenecer al mundo. Não precisar de cerveja para se alegrar. No necesitar cerveza para estar Não alegre. precisar de uma noite inteira arrastando o pé no bailão para se alegrar. No necesitar una noche entera bailar en un baile para alegrarse. Porque agora eu tenho a igreja. Porque ahora tengo la iglesia. Porque agora eu tenho pastor que prega. Porque ahora tengo un pastor que predica. Eu tenho músicos que cantam. Tengo músicos que cantan. Eu tenho um povo que louva a Deus. Tengo un pueblo que alaba a Dios. E lá eu me sinto bem. Y allá yo me siento bien. Me sinto bem. Me siento bien. Me sinto bem. Me siento bien. E isso já me basta. Y esto ya me basta. Mas o Senhor quer mais. Pero el Señor quiere más. Ele separa o povo. Él separa al pueblo. Escute uma coisa. Escuche algo. Mateus 22, 1 a 14. Mateo 22 del 1 al 14. Alguém decidiu no meio dos convidados, Alguien decidió en medio de los invitados, daqueles que foram chamados, de aquellos que fueron llamados, ir com a roupa que ele achava melhor. ir con la ropa que él consideraba mejor. Ele olhou para o sapato e disse: eu quero o meu. Él miró su zapato y dijo, yo quiero ir con el mío. Ele olhou para a vestimenta de gala da festa. Él miró la vestimenta de gala de la fiesta. E ele disse: essa vestimenta não é apropriada. Y él dijo, esa vestimenta no es la Eu apropiada. tenho uma que cai melhor em mim. Yo tengo una que me sienta mejor a mí. Eu vou com ela. Yo voy con ella. Essa sim é boa. Esta sí es buena. Eu me sinto bem nela. Yo me siento bien en ella. E lá foi ele para a festa. Y allá fue él a la fiesta. Convite. Con invitación en mano. Os controladores de entrada Los controladores de entrada receberam o ticket e disse: faz parte da festa, entra. recibieron el ticket y dijeron, hace parte de la fiesta, entra. Os segundos que estavam à porta Los segundos que estaban a la puerta olharam e disseram: entra, tem convite. miraron y dijeron, tiene invitación, entra. Você é chamado. Tú eres llamado. E ele entra para a festa. Y él entra a la fiesta. Até a metade da festa, Hasta la mitad de la fiesta. tudo vai bem. Todo normal. Mas de repente, Pero de repente entra o dono da festa. entra el dueño de la fiesta. Me permita, meu pastor, Permítame, pastor, mas eu preciso dizer isso aqui. pero yo necesito decir eso aquí. Quem sabe lá onde você está, Tal vez, no sé dónde tú estás.
na área que tu congrega, en el área donde tú a congregas, congregação que você concorre os cultos. la congregación en la que concurres a los cultos. O pastor flexibiliza algumas coisas Tal vez el pastor flexibiliza algunas cosas para não te perder, para no perderte, porque ele precisa de ajuda. porque él necesita ayuda. Me lembro de um pastor Recuerdo a un pastor que fez parte da formação minha. que hizo parte de mi formación. Ele dizia assim: Dorival, Él me decía, Dorival, tá vendo esse aí? ¿ves este aquí? Não serve para nada. No sirve para nada. Isso aí é uma pedra de tropeço na igreja. Él es una piedra de tropiezo en la Vive iglesia, fa- que no debe. Mas eu não faço nada com ele, Mas yo no hago nada con él. porque ¿Por qué? tá ruim com ele. Porque está mal con él, Pior sem ele. pero peor aún sin E él. eu me lembrei disso esta noite, Y yo recordé eso esta noche, enquanto conversava com Jesus. mientras hablaba con Jesús. E o Senhor disse para mim: não foi para isso Y Jesús me dijo, no fue para esto que eu dei pastores para a que igreja. yo le di pastores a la iglesia. Não foi para isso No fue para esto que eu dei pastores para a que yo igreja. le di pastores a la iglesia. Para deixarem Para dejar o povo ficar com a veste que quiser, que el pueblo permanezca con la ropa que quiera. participar da festa do jeito que ele quer, Participar de la fiesta de la forma que quiera. andar da maneira que quiser. Andar de la manera que quiera. Lembre-se que eu coloquei filtros. Recuerden, yo coloqué filtros. E vocês são os filtros. Y ustedes son los filtros. Se o infiltrado entrar, Si se el infiltrado entra, a culpa, la culpa, se eu tiver, diz o Senhor, si yo estoy, dice el Señor, se eu tiver que tirar, si yo tengo que quitar, então é porque vocês não filtraram. entonces es porque ustedes no Se eu filtraron. tiver que expulsar, Si yo tengo que expulsar, se eu tiver que arrancar do meio de vós, si yo tengo que arrancar del medio de vosotros, é porque vocês não foram o filtro. es porque ustedes no fueron el Mas filtro. diz o Espírito de Deus: Pero dice el Espíritu de Dios, eu vos dei para a igreja. yo los di para la iglesia. A igreja depende de vós. La iglesia depende de vosotros. Não deixe o infiltrado no meio dela. No deje al infiltrado en medio de Não ella. deixe aquele que quer andar da maneira que quer. No deje aquel que quiera andar de su manera. Não deixe aquele que faz o que quer. No deje aquel que hace lo que quiere. Não deixe aquele porque ele dá ou deixa de dar algo. No deje aquel que da o deja de dar algo. Então por isso ele faz o que ele bem entende. Y por eso él hace lo que bien le parece. Escute-me uma coisa. Escúcheme una cosa. Somente pastores, Solamente pastores, ministros, ministros, obreiros, obreros, dirigentes de congregação. dirigentes de Bata congregación, no peito assim, não com arrogância, com humildade. golpeen su pecho. Faça No igual con o pecador arrogancia. que estava lá na praça, Com não o fariseu. Haga como el pecador que estaba allá en la plaza, no como el fariseo. E diga assim: Jesus, Y diga así, Jesús, conta comigo. cuenta conmigo. Eu vou ser Yo voy a ser o filtro da el igreja. filtro, O filtro da igreja. el filtro de la iglesia. Lá onde eu congrego. Allá donde congrego, Lá onde eu lidero. a donde yo soy liderado. Ah, Senhor, Ay, Señor, conta comigo. cuenta conmigo, cuenta conmigo. Essa oração foi sincera? Su oración fue sincera. Sua oração foi sincera? Su oración fue sincera. Deixa o Espírito te tocar agora. Deja que el Espíritu te toque ahora. Deixa o Espírito te tocar. Deja que el Espíritu te toque. Ele é o teu ajudador. Él es tu ayudador. Quem sabe você não herdou na genética. Tal vez no heredaste en tu genética. Quem sabe tuas testosteronas Tal vez tus testosteronas não estão gerando no están generando a galhardia, la garantía, a valentia la valentía para você se posicionar. para que tomes una posición. Talvez você é aquele introvertido. Tal vez tú eres introvertido. Talvez aquele teu comportamento tímido. Tal vez con un comportamiento tímido. Você tem certas restrições em agir.
Tal vez tienes ciertas restricciones para actuar. mas o Espírito de Deus Pero el Espíritu de Dios está aqui nesta está aquí manhã. en este día. O que te falta, Lo que te falta, o Espírito vai providenciar. el Espíritu lo va a proveer. Se teu temperamento Si tu temperamento não te ajuda, no te ayuda, eis aí o Espírito Paráclitos. ahí está el Espíritu, el Paracletos. Receba nesta manhã a autoridade de Deus. Recibe en esta mañana autoridad de Dios. Tira do meio dela Quita del medio de ella aquele que se disser, aquel que se dice, mas não é. pero no es. Mentindo engana. Mentindo engana. Mintiendo engaña. Tira do meio dela. Quita del medio de ella. Tira do meio dela. Quita del medio de ella. Tira do meio dela. Quita del medio de ella. Tira do meio dela. Quita del medio de ella. Tira do meio Quita dela. del medio de ella. Pastor Dorival, eu não consigo. Pastor Dorival, yo no puedo. Isto é para quem Esto es para aquel recebeu a revelação do chamado, que recibió la revelación del llamado, mas deu um passo além. pero va un paso más allá. Não se contentou em ser chamado. No quedó conforme con ser solo llamado. Eu também quero ser escolhido. Yo también quiero ser escogido. Eu preciso ser escolhido. Yo necesito ser escogido. Porque chamados ficam na espera. Porque llamados permanecen en la espera. Na espera terrenal. En la esfera terrenal. Vivem de uma experiência só. Viven de una experiencia solo. Eu entrei na festa. Yo entré a la fiesta. Eu estou na festa. Yo estoy en la fiesta. Eu até tenho credencial. Inclusive tengo credencial. Ah, olha aqui. Miren, Olha. miren. Eu também consegui. Yo también lo logré. Pastor Silvio. Pastor Silvio, Toda a equipe todo el equipo que trabalha junto com o senhor. que trabaja junto a usted E fizeram lá buscar os critérios. 34 critérios. y cumplieron allá los 34 criterios. Cumpriram os requisitos. Cumplieron los requisitos. E eu estou tão feliz. Yo estoy tan feliz Porque eu estou na festa. porque estoy en la fiesta. Eu não preciso pregar. No necesito Não predicar. preciso ensinar. No necesito enseñar. Preciso tomar decisão polêmica. No necesito tomar decisión Não polémica. preciso mandar ninguém embora. No necesito mandar a nadie Eu faço afuera. parte da igreja. Yo hago parte de la iglesia. Mas Deus não está pedindo isso para você. Pero Dios no te está pidiendo eso. Deus não precisa de esmola. Dios no necesita limosnas. Deus também não precisa de aproveitadores. Dios tampoco necesita aprovechadores. Deus precisa de escolhidos. Dios necesita escogidos. Olhe para você assim, por um segundo, feche os olhos. Mírate a ti mismo y por un segundo cierra tus ojos. Olhe para dentro de ti. Mira dentro de ti. Responda essa pergunta intimamente. Responde íntimamente esta pregunta. Eu sou Yo soy escolhido? escogido. Eu sou Yo soy escolhido? escogido. Sou escolhido? Soy escogido. Sou escolhido? Soy escogido. Tenho coragem. Tengo coraje. Tenho valentia. Tengo valentía. Ousadia. Osadía. No Espírito. En el Espíritu. E na palavra. Y en la palabra. Para arrancar do meio da igreja. Para arrancar del medio de la iglesia. E dizer, não tem lugar para ti. Y decir no hay lugar para ti. Esse lugar aqui é para quem é santo. Este lugar es para aquel que es santo. É para quem está crucificando a carne. Es para aquel que está crucificando la carne. Aqui, meu amado. Aquí, mi amado. Aqui, minha amada. Aquí, mi amada. É lugar de crucificar a carne. Es lugar de crucificar la carne. Aqui não é churrascaria. Aquí no es una churrasquería. Aqui é a casa de Deus. Aquí es la casa de Dios. Você assim não pode. Usted así no puede. Não dá. No da. Eu agarro a Bíblia. Yo tomo la Biblia. Eu espelho. Es el espejo. E eu olho para ti. Y yo te miro a ti. E eu vejo o resultado Y yo veo el da resultado tua vida. en tu vida. E eu olho para a Bíblia. Y yo miro la Biblia. E eu vejo Y veo tudo ao contrário. todo al contrario. É como se eu quisesse lê-la Es como si quisiese leerla com as letras para cima. con las letras al Ao revés. contrário, ao contrário. Al contrario. Então não dá. Entonces no se puede. Ou você entra aqui, O tú entras aquí ou não tem lugar. o no hay lugar.
Não tem lugar. No hay lugar. Pastor Dorival, então o senhor está dizendo que eu tenho que sair botando todo mundo a correr da igreja? Não. Entonces, Pastor Dorival, tú estás diciendo que yo tengo que echar a todos de la Que iglesia. eu tenho que subir no púlpito lá na igreja onde eu pastoreio. Tengo que subir al púlpito de la iglesia que pastoreo. E como um bom gaúcho, se você é gaúcho, pegar o mango Y como un buen gaúcho, si eres gaúcho, tomar un mango de 8 tranças de 8 trenzas e descer no lombo dos rebeldes. y bajar en el E lombo de los espancar e que rebeldes. pegue bom e pegue ruim, mas o importa é bater. Y golpear a todos, ya sea bueno o sea malo, no importa, lo bueno es golpear. Não é disso que eu estou falando. No es de eso que estoy hablando. Jesus, Jesús, ele disse que o dono da festa. Él dijo que el dueño de la fiesta, E não confundam isso, y no confundan esto, achando que você é o dono da igreja. creyéndose que es dueño de la iglesia, Porque Jesus nos deu para a igreja. porque Jesús nos dio para la iglesia. E uma frase que o pastor nos ensinou lá ficou registrada. Eu escrevi muitas vezes para a memória não esquecer. En una frase que el pastor nos dijo que quedó registrada y yo escribí varias veces para no olvidar. Pastor, Pastor, para o diabo, para o diabo e o mundo, para el diablo y el mundo, para a carne, para la carne, para o pecado, para el pecado, para a miséria do mundo. para la miseria del O mundo. pastor tem que ser um leão, El pastor debe ser un león. tem que rugir Tiene que rugir contra o pecado, contra el pecado. tem que ter fortaleza. Debe tener fortaleza. O diabo pode bater na porta, El diablo puede golpear la puerta. o diabo pode cruzar a primeira segurança, El diablo puede pasar el primer sistema de seguridad. pode passar o segundo, Puede pasar el segundo. mas quando ele pisar no território Pero cuando él pisa en el territorio que o Senhor te deu para a igreja, que el Señor te dio para la que o iglesia, Senhor te entregou para a igreja, que el Señor te entregó para la iglesia, então ele vai encontrar um rugente entonces él va a encontrar a uno que ruge, que vai dizer para ele: Satanás, que le va a decir: Satanás, aqui não, Satanás. aquí no, Satanás, Aqui Deus me deu para a igreja. aquí Dios me dio para la iglesia, Aqui eu morro, aquí yo muero, mas não entrego. pero no entrego, Não me rendo. no me rindo. Satanás. Satanás. Aqui não, Satanás. Aquí no, Satanás. Deus conta comigo. Dios cuenta conmigo. A igreja espera por mim. La iglesia espera por mí. É verdade. ¿Es verdad? E então o pastor disse, Entonces el pastor dijo, completando a frase, completando la frase, para a igreja. pero para la iglesia, Jesus não te deu como leão. Jesús no te dio como un león. Ele é o leão da tribo Él de es el Judá. león de la tribu de Judá. Para a igreja! Para la iglesia. Jesus não te deu como leão. Jesús no te dio como un león. Para a igreja, Jesus te deu como servo. Para la iglesia Jesús te dio como un siervo. Primeiramente, Primeramente, você serve a Cristo. tú sirves a Cristo. Você prova com os teus atos e atitudes Tú pruebas con tus actos y actitudes de que você é servo de de que Jesus. eres siervo de Jesús. E que o pastor da igreja, Y que el pastor de la iglesia, presidente do ministério, presidente del ministerio, que a mesa diretora la mesa directiva, não se equivocou no se equivocó ao dizer sim. al decir sí. Quando o pastor pegou a caneta Cuando el pastor tomó su bolígrafo e assinou dizendo, y firmó diciendo, na cidade tal, en la ciudad tal, na igreja tal, en la iglesia tal, área tal, área tal, o ministério el ministerio aprove, aprueba junto com o Espírito Santo, junto al Espíritu Santo colocar-te como leão colocarte como un león para o diabo, o mundo e o pecado. para el diablo, el mundo y el pecado. Mas se você realmente serve a Cristo, Pero si realmente sirves a Cristo, se você realmente entende o que é ser servo, si tú realmente entiendes lo que es ser un você siervo, vai parar diante da igreja tú te pondrás en pie delante de la e vai iglesia dizer, igreja, y dirás: iglesia, tu és a noiva de Cristo. tú eres la novia de Cristo E noiva não pode ser maltratada, tem y que la ser novia no cuidada, puede ser maltratada, tem que ser cuidada. debe ser cuidada. Então para ti, igreja, Entonces para ti, iglesia, exceto tus caprichos, exceptuando tus caprichos, tuas vaidades, tus vanidades, tus desvios, tus desvíos, eu sou teu servo. yo soy tu siervo. Eu estou aqui para te servir. Yo estoy aquí para servirte. Na palavra, En la palabra, na oração, en la oración, no jejum, en el ayuno, exemplo dos fiéis.
exemplo dos fiéis. ejemplo de los fieles. Por isso, Por eso o Senhor está buscando el Señor está buscando escolhidos. escogidos. Estes escolhidos Estos escogidos vão revelar ao mundo le revelarán al o mundo que estava no coração de Deus. lo que estaba en el corazón de Dios. O coração de Deus projetou Lo que el corazón de Dios proyectó. povo Un pueblo que serve a que Cristo, sirve a Cristo. que adora a Ele, Que es el que dueño de la revela iglesia, a Ele, que revela a Él, revela a Ele ao mundo. al mundo. Então estamos aqui neste dia. Entonces estamos aquí en este día. Aqueles que vão suceder na ministração Aquellos que van a seguir en la vão administración continuar nos convidando nos seguirán invitando a nos tornarmos a tornarnos uma unidade. una unidad, Não uma união, como nosso pastor recalcou. no una unión como nuestro pastor recalcó. Nós estamos aqui Nosotros estamos aquí para apresentarmos ao mundo para presentarle al mundo o que Jesus comprou para si. lo que Jesús compró para sí. Uma igreja gloriosa. Una iglesia gloriosa, Uma igreja maravilhosa. una iglesia maravillosa. Disponibilizou-lhe o Espírito Santo Le dispuso el Espíritu Santo para nos auxiliar para auxiliarnos a transformar-nos em um só a Espírito. transformarnos en un solo espíritu. Como se dá isso, pastor? ¿Cómo se puede dar esto, Como pastor? podemos chegar a ser só um Espírito? ¿Cómo podemos llegar a ser un solo espíritu? Unidos pela palavra. Unidos por la palabra, Unidos por um ideal. unidos por un ideal. O ideal El ideal é que todos nós, es que todos nosotros, não importa onde estejamos, sin importar dónde estemos, com mais ou menos cultura, con más o menos cultura, com mais ou menos conhecimento, con más o menos conocimiento, com mais ou menos eloquência, con más o menos elocuencia, com mais ou menos tempo de casa, con más o menos tiempo en casa, entendamos entendamos que se o Espírito de Deus está na minha vida, que si el Espíritu de Dios está en mi vida, logo você é meu irmão. tú eres mi hermano. Porque teu Espírito Porque tu espíritu está unido ao meu está unido al mío pela palavra por la palabra e pelo Espírito Santo y por el Espíritu Santo que nos une. que nos une, Não importa sin importar o idioma que falamos, el idioma en que hablamos, a cor da pele que el temos, color de piel que tengamos, não importa a altura, sin importar la altura ou quantos quilos o pesamos, cuántos kilos pesamos, quantos cabelos brancos temos na cabeça, cuántos cabellos blancos portamos en nuestra cabeza ou não o temos. o no los tenemos, Não importa a credencial, sin importar la o credencial. que importa Lo que sí importa é que somos unidos es que estamos unidos pelo Espírito, por el Espíritu na palavra. en la palabra. Ela mandara bagala bachara bagandara bagandara bagar. Quem são os escolhidos? ¿Quiénes son los escogidos? Os possuidores da experiência do novo nascimento. Los que poseen la experiencia del nuevo nacimiento. Diga comigo. Diga conmigo. Possuidores do conhecimento do novo nascimento. Los que poseen la experiencia del nuevo nacimiento. Diga comigo. Diga conmigo. Possuidores Los que poseen da experiência la experiencia do novo del nascimento. nuevo nacimiento. Pergunte para quem está ao teu lado, você nasceu de novo? Pregúntele al que está a su lado. ¿Naciste de nuevo? Pastor, que é isso? É uma convenção. Pastor, ¿qué es esto? Estamos en Só una não bate bem na convención. cabeça. Usted se golpeó su Aqui é cabeza. tudo pastor. Aquí somos todos pastores. Somos todos servos, homens de Deus. Somos todos siervos, hombres de Dios. Depois tem uma reunião. Después habrá una reunión. Pastor Humberto, Pastor Humberto, não deixa falar mais não, pastor. no le deje hablar más, Que pastor. é isso? Perguntar para pastor se é nascido de novo. ¿Cómo le puede preguntar a un pastor si ¿Qué has es? nacido de nuevo? Para chegar pastor, é claro que nasci de novo. Para llegar a pastor, claro que nací de nuevo. E será que já não morreste outra vez? Pero ¿será que ya no volviste a morir? Será que não mortificaste ¿Será que no mortificaste a experiência do novo nascimento? la experiencia del nuevo nacimiento? Sentado em cima Sentado encima de teus anos de história, de tus años de historia,
estribado nos teus conhecimentos. apoyado en tus conocimientos. Chegamos às vezes até dizer: Llegamos inclusive a veces decir, estou num nível tão elevado estoy en un nivel tan alto que as coisas para mim, que las cosas para mí Pastor Jerry, funcionam no automático. ya funcionan en modo automático. Já não precisa mais de chave na ignição. Ya no necesitas llave para dar el arranque. A uma certa distância eu digo: acende a luz, acende a luz. Carros modernos. A cierta distancia yo ya digo, enciende la luz, y aquel auto moderno Outro ya dia eu enciende estava la num luz. estacionamento El otro día estaba en un estacionamiento e ali havia uma caminhoneta dessas modernas. y allí había una camioneta de estas modernas. Calor de 40 graus. Un calor 40 grados. A pessoa chegou perto. La persona, A pessoa chegou perto la persona llegó cerca e deu ordem à caminhoneta y le dio una orden a la que camioneta ela ligasse o motor. que ella encendiese su motor. Lá dentro estava ligado o ar-condicionado. Allí adentro estaba encendido el aire Então, no mesmo acondicionado. momento em que a caminhoneta ligou, En el mismo instante que la camioneta se encendió, também o ar-condicionado começou a funcionar. también el aire acondicionado comenzó a E eles funcionar. conversando no telefone, andando para lá, andando para cá, minha filha disse: isso que é tecnologia japonesa, papai. Y él hablando en su teléfono, andando para allá y para acá, mi hija me dijo, eso es tecnología japonesa, Pastor papá. Remy, por mais que doa, Pastor Remy, por más que duela, mas eu serei fiel ao meu Deus. pero yo seré fiel a mi Dios. Eu preciso dizer isso. Yo necesito decir esto. Infelizmente, aqui dentro, Infelizmente aquí adentro, no meio de todos nós, en medio de todos nosotros, tem alguns que estão funcionando no automático. hay algunos que están funcionando en modo automático. Já pregou tantas vezes, Ya predicó tantas veces, Deus já usou tanto, Dios ya lo usó tanto, já tem tanta experiência no ministério, ya tiene tanta experiencia en el já ministerio, sabe todos os caminhos alternativos, ya conoce todos los caminos já alternativos, sabe como funciona, ya sabe cómo funciona, tem as diretrizes. tiene las directrices. Tem alguns que até dizem: Hay algunos que hasta llegan a decir, eu estou junto com o pastor, yo estoy al lado del eu sei pastor, tudo que o pastor Humberto quer, yo sé todo lo que el pastor eu Humberto posso quiere. sair por aí, Yo puedo salir e ir, eu posso sair por aí, yo puedo salir por ahí repetindo o que o pastor Humberto quer, repitiendo lo que el pastor Humberto quiere. posso aplicar todo o que ele quer, Yo puedo aplicar todo lo que él quiere, porque eu tenho controle porque yo tengo el control. e eu aciono Y yo acciono no automático. en el automático. Mas nesta madrugada, Pero en esta madrugada, eram 4 da manhã, eran las 4 de la mañana, os meus olhos doíam. mis ojos dolían. E eu dizia assim: eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu estou agitado, meu espírito está agitado. Y yo decía, necesito dormir, necesito descansar, pero mi espíritu estaba agitado. E o Senhor falou comigo: Y el Señor habló conmigo. vai lá nessa manhã Ve allí en esta mañana e diz aos meus servos. y dile a mis siervos. Eu achei, pastor Humberto, tão interessante essa ênfase do Espírito sobre mim. Yo consideré tan interesante ese énfasis del Espíritu sobre mí. Diz aos meus servos. Dile a mis siervos. Diz aos meus servos Dile a mis siervos que não existe receita pronta que no existe una receta preformada no meu reino en mi reino para servir. para servir. Precisa estar aos meus pés. Debe estar a mis pies. No meu reino En mi reino precisa debe para servir estar aos meus pés. estar a mis pies. É aos meus pés. Es a mis pies. És aos meus pés. Es a mis pies. És aos meus pés. Es a mis pies. Pastor Dorival, Pastor Dorival, mas se eu conheço Jesus, pero yo conozco a Jesús. pastor, se eu contar o testemunho da minha conversão, Pastor, si yo le cuento el testimonio de mi conversión, tu vai chorar, pastor. usted va a llorar, pastor. E eu acredito em ti, irmão. Y yo creo en ti, mi Eu hermano. acredito. Yo creo en ti, mi hermano.
Há 39 anos, Hace 39 años entreguei minha vida a Jesus. entregué mi vida a Jesús. Em setembro, se Jesus não voltar. Y en estos tiempos, si Jesús no vuelve, Em setembro, se Jesus não perdón, voltar. en septiembre, si Jesús no vuelve, Fazem 40 anos. ya cumplo 40 años de ministerio. Eu me lembro claro e nítido, Yo recuerdo claramente y nítido, como se fosse em uma tela de televisão. como si fuese una pantalla, O dia, el día, a hora, la hora e como era a cena. y cómo era la escena. E até hoje eu choro. Y hasta hoy yo lloro. Então não tem como esquecer esse dia. Entonces no hay forma de olvidar ese día. Mas é possível perder isso. Pero es posible perder eso. É possível deixar isso de lado. Es posible dejar eso de Será, lado. pastor, ¿Será, pastor, que eu posso perder a salvação? que yo pueda perder mi salvación? A resposta é sim. La respuesta es sí. Entra no automático. Entra en modo automático. Começa a fazer tudo do jeito que tu acha que tem que ser. Comienza a hacer todo de la manera que tú consideras que debe hacer. Começa a mostrar tudo que você tem. Comienza a mostrar todo lo que tienes. Traz todo o teu arsenal de história. Tras todo tu arsenal de historia E começa a expor y comienza a exponerlo. toda a tua bagagem. Todo tu bagaje. E começa a dizer, Y comienza a decir, lá funcionou assim. allí funcionó de esta Aqui vai forma. funcionar. Entonces aquí también Lá era funcionará. assim. Allá era así. Aqui também. Aquí también. Eu já sei. Yo ya sé. Faz muitos anos que eu sou crente. Hace muchos años que soy Muitos anos creyente. de ministério. Muchos años de É muita ministerio. experiência. Es mucha Eu experiencia. tenho para dar e vender. Yo tengo para dar y vender. Portanto, Por lo tanto, Jesus me tem em autoestima. Jesús me tiene en alta estima. Sabe quem ele tem em autoestima? ¿Sabe a quién él tiene en alta estima? Aqueles que não saem dos seus pés. Aquellos que no salen de sus Aqueles pies. que não saem dos seus pés. Aquellos que no salen de sus pies. Oh, aleluya. Sabes tu ¿Sabes tú quantas marcas tenho? cuántas marcas tengo? Quantas cicatrizes? ¿Cuántas cicatrices? Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque muitas vezes Porque muchas veces o Senhor falou comigo aqui. el Señor habló conmigo aquí. Eu já saí dos pés dele. Yo salí de los pies de Él. Eu já quis fazer no automático. Yo ya quise hacer en forma automática. Eu já sei fazer. Yo ya lo sé hacer. Eu sou um bom motorista. Yo soy un Diz buen o pastor chofer. Remy que não. El pastor Remy dice que no. Mas eu já sei fazer. Pero ya lo sé hacer. Sabe quantas vezes? ¿Sabe cuántas veces? Perna quebrada, Pierna rota, tendão arrebentado, tendón roto, marcas físicas, marcas físicas visíveis, visibles, mas também na alma. pero también en el alma. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque ousei, pastor Silvio, Porque yo sé, Pastor Silvio, sair dos pés yo osé salir de los pies de meu mestre de mi maestro e me apresentar para o povo y presentarme para el e pueblo mostrar minhas credenciais, y mostrar mis credenciales, apresentar o que eu tinha, presentar lo que yo tenía, pegar a minha bagagem tomar mi bagaje e colocar y colocarlo em exposição. en exposición. Mas nesta manhã, Pero en esta mañana, o Espírito Santo me diz el Espíritu Santo me dice que se nós não voltarmos ao pé da cruz, que si nosotros no volvemos al pie de la se cruz, nós não voltarmos aos pés da cruz, si nosotros no volvemos al pie de la cruz, se nós não derramarmos a nossa alma, si nosotros no derramarmos nuestra alma, não importará os anos que temos, de nada nos servirán los años que tengamos, de nada servirá o que já aprendemos, de nada servirá lo que ya aprendimos, porque no meu reino, diz o Senhor, porque en mi reino, dice el o Señor, que vale é o que sai da fonte. lo que vale es lo que sale de la fuente.
O que vale é o que sai da fonte. Lo que vale es lo que sale de la fuente. Existem duas maneiras. Existem duas maneiras Existen dos formas de adquirir da fonte. de adquirir de la fuente. Se jogar aos pés da cruz. Lanzarse a los pies de la E cruz. dali não sair. Y de allí no salir. A matéria que eu mais gostava de dar aula era a bibliologia. La materia que más me gustaba dar clases era E bibliología. toda aula, toda vez que começava uma turma nova, Y en toda clase, cada vez que empezaba un grupo nuevo, eu pegava a Bíblia na mão, yo tomaba mi Biblia en la mano. recitava os 66 livros, Recitaba los 66 libros, os 31.173 versículos. los 31.173 versículos. Eu dizia, a Bíblia tem Yo decía, la Biblia tiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. E por aí ia com toda essa papagaiada. Y por ahí va con toda esa papagallada. É duro assumir, Es difícil asumir. mas Leonardo, Pero Leonardo, muitas vezes, irmão Leonardo, en muchas oportunidades, hermano Leonardo, terminava essa classe introdutória de bibliologia. terminaba esa clase introductoria de bibliología. Os alunos ficavam de pé e me aplaudiam. Los alumnos se ponían en pie y me aplaudían. E a minha memória era tão fantástica. Mi memoria era tan fantástica. E eu começava a dizer Y yo comenzaba a decir que eu era um bom professor. que yo era un buen profesor. E os outros professores diziam, ele é um bom professor. Y los demás profesores decían, él es un buen Os profesor. alunos diziam, ele é um bom professor. Los alumnos decían, él es un buen E eu profesor. comecei a acreditar. Yo empecé a Eu creerme. comecei a achar que era isso. Yo empecé a creerme eso. Mas quando eu sentei lá no primeiro dia, Pero cuando me senté allá en el primer día, então o Espírito de Deus entró el Espíritu de Dios e disse para mim assim, y me dijo así: eu te trouxe nesta escola yo te traje a esta escuela porque toda a tua construção porque toda tu construcción foi usado muitas misturas. fueron usadas muchas mezclas. E essas misturas Y esas mezclas te deram um prédio te dieron un edificio inseguro. inseguro. Você está estribado Tú estás apoyado em muitas coisas en muchas cosas que você não pode usar no meu reino. que en mi reino tú no puedes usar. Isso não serve. Eso de nada sirve. Isso não serve. Eso no sirve. Tu precisas Tú necesitas entender uma coisa. entender algo. Eu preciso Yo necesito que tu desças. que desciendas. Que desças. Que desciendas. Que desças. Que desciendas. Desça Desciendas ao pé da cruz. al pie de la cruz. Então todas as noites, Entonces todas las noches, quando terminava o curso, cuando terminaba el curso, eu ia para o pé da cruz. yo iba a los pies de la cruz. E ali eu queria mais. Y allí yo quería más. Eu queria mais. Yo quería más. Eu queria mais. Yo quería más. Eu queria mais. Yo quería más. Aleluya. Mas existe uma segunda forma Pero existe una segunda forma de você de que tú não ande no automático. no andes en modo automático. Você precisa associar uma à outra. Tú debes asociar una a la otra. Você não pode sair do pé da cruz, Tú no puedes salir de los pies de la cruz. porque você vai ter Porque tendrás direto da fonte directo de la fuente a água pura. el agua pura. E a segunda fonte, Y la segunda ou fuente. perdão, segunda forma Y la segunda forma, perdón, de você de que tú não andar no automático no estés en modo automático é te aproximar es aproximarte de quem tem a revelação. del que tiene la revelación. Você pega a Bíblia, Tú tomas la Biblia, você olha para quem tem a tú revelação. miras para aquel que tiene la E revelación. você vai página por página. Tú vas página por E página você olha para quem tem a revelação. y tú miras al que tiene la E revelación você observa. y tú observas E você vai olhando. y tú vas mirando E você vai dizendo: y tú vas diciendo, é possível. es posible É carne como eu. ser carne, la carne como É yo, carne como eu. es carne como É yo, osso como eu. es hueso como yo. Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? Ele está lá na fonte. Él está allá en la Ele fuente. está recebendo direto de lá. Él está recibiendo directo de allá. Ele está repartindo comigo. Él está repartiendo conmigo. Durante 23 dias. Durante 23 días Eu consegui, pastor Humberto, yo logré, Pastor Humberto, quase fazer casi hacer
Outro dessa grossura aqui no computador. Otro de este espesor Porque aquí en mi aquilo que o computadora. senhor não podia colocar aqui nas páginas. Porque aquello que usted no podía E colocar en las aquelas páginas. coisas frescas do céu na hora. Y aquellas cosas frescas del cielo que venían en ese momento. A aula estava transcorrendo. La clase estaba transcurriendo. E o Espírito de Deus vinha. Y el Espíritu de Dios E venía. começava a trazer coisas. Comenzaba a traer cosas. Porque quem está na fonte Porque el que está en la fuente está conectado. está conectado. E por estar conectado, Y el estar conectado, o Espírito que perscruta o secreto de Deus, el Espíritu que escudriña los secretos de Dios, ele traz Él trae e passa. y pasa. Como o pastor ensinou e escreveu, Como pastor nos enseñó y escribió, nós somos como um cano nosotros somos como una quando cañería transmitimos. cuando transmitimos. E por aí alguma ferrugemzinha. Y tal vez un cierto óxido. Então nós temos a palavra. Entonces nosotros tenemos la E palabra. aí a gente olha, água, Y nosotros miramos el agua. verbo. Verbo. Água, Agua, verbo. verbo. Olhamos água, verbo. Miramos agua, verbo. Então a gente chega à seguinte conclusão. Entonces llegamos a la siguiente conclusión. Está saindo da fonte. Está saliendo de la fuente. Está cruzando por um cano limpo. Está pasando por una cañería limpia. Porque eu estou vendo água límpida. Porque estoy viendo agua límpida. Eu vou beber, eu vou Yo beber. voy a beber, yo voy a Eu beber, vou beber. yo voy a beber. Se você não quer perder Si no quieres perder a tua salvação, tu salvación, não saia do pé da cruz. no salgas del pie de la cruz. Não saia de perto destes homens. No salgas de cerca de estos hombres. Quando eu cheguei no Ministério Restauração, Cuando yo llegué al Ministerio de o Restauración, primeiro exercício que eu fiz el primer ejercicio que hice foi decorar o nome completo de cada da mesa diretora fue memorizar el nombre completo de cada miembro de la mesa e directiva a sua função. y su función. E eu procurava Y yo buscaba ficar observando eles quedar observándolos, e tentando captar tratando de captar em seus gestos, suas atitudes, en sus gestos y actitudes, suas decisões. sus decisiones. Porque quando o presidente emana uma decisão, Porque cuando el presidente emana una a decisión, não ser aquelas comunicações diretas do céu, a no ser las comunicaciones directas del cielo, eu sei que esses homens estão do lado. yo sé que estos hombres están a su lado. Então eu dizia, Senhor, Entonces yo decía, Señor, se o presidente está emanando si el presidente está emanando ordens ao ministério órdenes al ministerio que são da tua parte, que son de parte de ti, então ele está rodeado de homens de Deus. entonces Él está rodeado de hombres de Dios. E estes homens de Deus Y estos hombres de Dios podem me servir água, me pueden servir agua, podem trazer para mim que eu vou beber. pueden traérmela que yo la voy a beber. Eu vou beber. Yo la voy a beber. Então, se não queremos perder Entonces, si no queremos perder tudo que conquistamos, todo aquello que ya hemos conquistado, não vamos sair do pé da cruz, no vamos a salir de los pies e de la nem de cruz, perto desses ni homens. de cerca de estos hombres. Não vamos nos distanciar. No nos vamos a distanciar. Não vamos andar sozinho aventurando por aí. No vamos a andar solos, Eu sei que às aventurándonos vezes por a ahí. gente quer correr. Yo sé que a veces queremos correr, Às vezes queremos voar. a veces queremos volar. Eu já tenho asas. Yo ya tengo alas, Tenho penas. tengo plumas, Já posso voar. ya puedo volar. É melhor ficar ali. Es mejor permanecer Fica allí, ali. permanecer allí, Fica ali. permanecer Fica allí, ali. permanecer O que allí. vamos receber neste fim de semana? Lo que vamos a recibir este fin de semana, Vamos levar. vamos a llevar, 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 Vamos fazer propósito com Deus. vamos a hacer un propósito con Dios. Eu vou permanecer Yo voy a permanecer ao pé da cruz. a los pies de la cruz E dos ministros, y de los ministros, dos mestres, de los maestros, daqueles que estão de aquellos que están em eminência na igreja. en eminencia en la iglesia, Não por imposição, no por imposición, não por cargo, no por cargo, mas porque Deus quis assim porque Dios colocá-los. así lo quiso y los O colocó. rabagarabacharrabacandarai. O rabagarabacharrabacandarabagai. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eu vou encerrar aqui. Yo voy a cerrar aquí. Escute-me uma coisa. Escuche algo.
Os chamados e escolhidos los llamados y escogidos, andarão lado a lado, andarán lado a lado, vão participar da festa. van a participar de la fiesta. As 10 virgens tinham tudo igual, Las 10 vírgenes tenían todo igual. andaram pelo caminho, Anduvieron por el camino, cansaram no caminho, se cansaron en el camino, dormiram, se durmieron, esperaram o noivo, esperaron juntas, ouviram a voz do Espírito, oyeron la voz del Espíritu, se colocaram de pé, se colocaron en pie, tinham vestimento, estaban vestidas, tinham lâmpada, tenían sus lámparas, tinham cântaros, tenían cántaro, mas não tinha azeite. pero no tenía aceite. Eu te convido nesta manhã, Yo te invito en esta mañana, se o azeite está cessando si el aceite está cesando e você está contente y tú estás contento de estar no meio, de estar en medio, de fazer parte da de festa. hacer parte de la fiesta. Ah, como eu vivi esse dia em expectativa. Ah, como yo estuve expectante de este día. Eu esperei esse Yo dia. esperaba este día. Foram anos de espera. Fueron años de espera. Foi uma pandemia inteira. Fue toda una pandemia. Foi perguntas sem resposta. Será que teremos outro? Fueron preguntas y respuestas. ¿Será que habrá otro? No meu caso, eu só participei de En mi caso solamente participé uno. 2019 lá em Esteio. Estuve 19 en Esteio. Será que vai ter outro? ¿Será que hubo otro? Mas chegou. Pero llegó. Nós estamos aqui. Nosotros hoy estamos aquí. Estamos felizes, sim ou não? ¿Estamos felices, sí o no? Estamos felizes, sim ou não? ¿Estamos felices, sí o no? Já basta com estar feliz? ¿Es suficiente estar felices? Não. No. Não! No. Não! No. Precisamos mais. Debemos tener más. Mais. Necesitamos más. 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 Quando Jesus Cuando Jesús apresenta a igreja presenta a la iglesia dividida entre chamados e escolhidos. dividida entre llamados y escogidos. Os teólogos modernos chamam de invisível e visível. Los teólogos modernos llaman visible e invisible. Jesus chama de chamado e escolhido. Jesús los llama llamados y escogidos. Agora Jesus caminha apresentando argumentos para provar Ahora Jesús camina presentando argumentos para probar que dentro desta igreja de chamados que dentro de esta iglesia de llamados há uma igreja. hay una iglesia. E esta igreja, Y esta iglesia, ela tem critérios espirituais. ella tiene criterios E esses espirituales. critérios espirituais, Y esos criterios espirituales, eles são claros, ellos son claros, claros, límpidos, limpios límpidos na palavra. en la palabra. Ele apresenta para nós Él nos presenta que a igreja invisível, que la iglesia invisible, nós não podemos saber quem é. nosotros no tenemos forma de saber quién es. Num princípio, En un principio, nós olhamos nosotros miramos desde aqui, desde aquí, com meus óculos ou sem meus óculos. con mis gafas o sin ellas. Eu imagino que todos somos escolhidos. Yo imagino que todos somos Meu escogidos. coração deseja que todos sejamos Mi escolhidos. corazón desea que todos seamos A escogidos. minha alma diz que todos devemos ser Mi escolhidos. alma dice que todos debemos ser escogidos. Mas somente Deus Pero solamente Dios pode dizer puede decir escolhido, escogido, escolhido, escogido, escolhido, Escogido. escolhido, Escogido. escolhido, Escogido. escolhido, escogido, escogido. Mas o Senhor nos apresenta Pero el Señor nos presenta uma solução física. una solución física E Ele apresenta uma igreja y Él presenta una iglesia na teologia revelada en la teología revelada ao nosso pastor. a nuestro pastor. O nome desse argumento El nombre de ese argumento é igreja organizada. es iglesia organizada. Se nós queremos revelar Cristo à terra, Si nosotros queremos revelarle Cristo a la tierra, se nós realmente queremos demonstrar que somos povo seu, si nosotros realmente queremos demostrar que somos pueblo suyo, especial, zeloso de boas obras, especial y celoso de buenas obras, nós entramos para dentro nosotros entramos dentro de uma igreja organizada. de una iglesia organizada. E permita-me te dizer uma coisa. Y permítame decirte una É cosa. aí que é exatamente nesse ponto Es exactamente en ese punto que começa a aparecer que comienza a aparecer
os escolhidos. los escogidos. Porque num primeiro momento, Porque en un primer momento, pastor, eu não vivi na intimidade. yo no viví en la intimidad. Eu não estive, infelizmente, no meio de vós. Yo infelizmente no estuve en medio de vosotros. Mas os senhores podem falar de uma maneira muito clara. Pero ustedes pueden hablar de una forma muy clara. Pastor James sintetizou de uma maneira muito clara. Pastor James sintetizó de una manera muy clara Lá no curso. allá en el curso O que foi o surgimento da restauração. lo que fue el surgimiento de la Como restauración. aconteceu lá nos Como- primeiros cultos da Gregório, né? Cómo surgió allá en los Vigário, comienzos obrigado. de la vigarios. E ali, Y allí muita gente chegou. muchas personas llegaron, Muita gente vinha. muchas personas venían. Num primeiro momento parecia ser todos num só espírito. En un primer momento parecían estar todos en un solo espíritu. Parecia todos estar uma só alma. Parecían estar todos en una sola alma. Mas quando começou, Pero cuando comenzó, quando Deus instrumentalizava cuando Dios instrumentalizaba e y usaba poderosamente poderosamente os seus ministros, sus ministros, a glória de Deus na igreja, la gloria de Dios en la iglesia, todos eram um só. todos eran uno solo. Parecia ser um só. Parecía ser uno solo, Uma só alma, una sola alma, um só espírito. un solo espíritu. Eram batismos. Eran bautismos, Batismo nas águas e no espírito. bautismos en aguas y en espíritu. Pastor nos testemunhou Pastor nos dio testimonio de que muitos de que muchos aceitavam Jesus e eram batizados com o Espírito Santo. aceptaban a Jesús y eran bautizados con Desciam Espíritu as Santo. águas, Descían a las aguas batizados com o bautismales, Espírito Santo. bautizados con Espíritu Santo. Naquele primeiro momento, En aquel primer momento, tudo era alegria, todo era alegría, tudo era festa. todo era fiesta. Todos estávamos ali. Todos estábamos allí. Ouvimos um chamado, Oíamos el llamado. o chamado para a santidade, El llamado para la santidad. o chamado para a preservação. El llamado para la preservación. O nome restauração chamava atenção. El nombre restauración llamaba la O que atención. foi se perdendo paulatinamente Lo que se fue perdiendo paulatinamente no movimento pentecostal brasileiro. en el movimiento pentecostal brasilero. Surge um grupo em Porto Alegre, no extremo sul do Brasil, Surge un grupo en Porto Alegre, en el extremo sur de Brasil, queriendo devolver ao povo al pueblo o privilégio el privilegio de reunir-se abaixo de um mesmo teto, de reunirse debajo de un mismo techo, com um propósito, con un mismo propósito, com um ideal: con un mismo ideal: ser santo, ser santos, ser santo, ser santos, ser santo. ser santos. Não sei quanto tempo passou, No sé cuánto tiempo pasó, não posso precisar, no puedo especificar, mas de repente, pero de repente este movimento, este movimiento, esse ajuntamento, Ajuntamento. esa agrupación, este povo que vinha, este pueblo que venía, o Espírito começou a trabalhar ali. el Espíritu comenzó a trabajar allí E começou a dizer: y comenzó a decir: meu servo, mi siervo, eu te dei para a igreja. yo te di para la iglesia, Eu preciso yo necesito que tu organize ela. que tú la organices. Você precisa alistar, Tú necesitas alistar, colocar em pelotões, colocar en pelotones, organizada. organizada. Coloca cada um no seu lugar. Coloca cada uno en su lugar. Pergunto, meu pastor, Yo le pregunto a mi pastor, a mesa diretora era assim que funcionava com diretores no ¿la início? mesa directiva funcionaba de esa forma en la iglesia? Porque o Espírito foi dizendo: Porque el Espíritu fue diciendo: organiza, organiza, espiritual aqui, espiritual aquí, administrativo aqui. administrativo aquí. É assim que o Espírito foi trabalhando. Y de esa forma el Espíritu fue trabajando. De repente alguém lá no meio gritou: De repente allá en medio alguien gritó: mas me enganaram, pero me engañaron, me mentiram. me mintieron. Me disseram que era só pular, saltar, falar língua e dizer que ama santidade e doutrina. Me dijeron que era solo saltar, gritar, hablar en lengua y decir que la santidad es la doctrina. Mas agora Pero ahora é cheio de regra. está lleno de reglas. Tem que jejuar, Hay que ayunar, tem que orar. hay que orar. Inventaram agora Ahora inventaron até um vale de oração. inclusive un valle de oración. E é jejum 2 vezes na semana. Y es ayuno 2 veces por semana. Não tem mais o que inventar, criar uma casa de retiro. Ya no tienen más lo que inventar, crearon una casa de E retiro. agora até inventaram um curso, Y ahora inclusive inventaron un curso arrancando os pais de família
quitando los padres de familia, de casa, da esposa, dos filhos, sacándolo de casa, de su esposa y de sus hijos, e colocando fechado dentro de uma casa. y colocando encerrado dentro de una O casa. que é que querem mais? ¿Qué quieren a más de esto? O que é que vão pedir mais de nós? ¿Qué más nos van a pedir? Eu acho que não é meu lugar, não. Me enganaram. Yo creo que aquí no es mi lugar, me han Me passaram a engañado. conversa. Me charlatanearon, Me passaram para cá. me engañaron E me prometeram para mí y me prometieron algo así, que eu ia pular, que yo iba a saltar, que eu ia falar língua, que yo iba a hablar en que lenguas, toda vez que eu fosse na igreja, que en cada oportunidad que fuese a la iglesia iam me revelar, me iban a traer revelación, me iam curar quando estivesse doente, me iban a sanar cuando estuviese me iam enfermo, levar me llevarían nos braços en los brazos até Jesus. hasta Jesús. Agora começaram com essa conversa Ahora comenzaron a decirme de que esto, não é nada disso, que no es así, que eu é que tenho que caminhar, que soy yo el que debo caminar, que eu devo desenvolver que yo me debo desarrollar, o hábito que yo debo desarrollar el hábito de estar ao pé da de cruz, estar a los pies de la cruz, de buscar na fonte, de buscar en la fuente, de trabalhar constantemente. de trabajar constantemente. Por que isso? ¿Por qué eso? Eu não estou entendendo nada. Yo no entiendo nada. Prepare-se. Prepárate. O que você vai ouvir neste fim de semana. Lo que vas a oír en este fin de semana. Quem sabe o teu ouvido sensível vai se escandalizar. Tal vez tu oído sensible se Mas escandalizará. chegou a hora. Pero llegó la hora. E te diz o Senhor dos Exércitos. Y el Señor de los ejércitos te dice, Não temas no temas as afrontas. las afrontas, Porque uma porta grande e eficaz se te abre. porque una puerta grande y eficaz se te abre. Muitos adversários. Muchos adversarios, Muitos se levantarão. muchos se levantarán E tentarão de todas as maneiras. e intentarán de todas las formas, Argumentarão e contra-argumentarão. argumentarán y contraargumentarán, Apresentando alternativas. presentando alternativas. Mas não sai do projeto. Pero no salgas del proyecto. Eu confiei a ti, Yo te confié porque conheço o teu coração. porque conozco tu corazón, Conheço a tua galhardia, conozco tu gallardía, mas principalmente pero principalmente tua resiliência. tu resiliencia. Então te digo eu, o Senhor teu Deus, Entonces te digo yo, el Señor, tu Dios, fortifica-te na graça, fortifícate en la gracia, permanece ao pé da cruz, permanece al pie de la cruz, permaneça conectado, permanece conectado, porque o que está por vir, porque lo que está por venir, tu não imaginaste, tú no imaginaste, nem no mais longínquo sonho. ni en el más lejano sueño. Preservei tua vida, Guardé tu vida, te trouxe na palma da mão, te traje en la palma de mi mano, te guardei te guardé de atentados, de atentados, de projetos de morte. de proyectos de muerte. Acampei meu anjo ao teu redor, Mi ángel acampó a tu alrededor, porque conto contigo, porque cuento contigo, conto com teu esforço, cuento con tu esfuerzo, com tua renúncia, con tu renuncia, com teu ânimo con tu pronto, ánimo pronto, com o teu desejo, con tu deseo, com a tua paixão con tu pasión em me servir. en servirme. Muitos não suportarão, Muchos no soportarán, desmaiarão pelo caminho, desmayarán por el camino, desistirão na jornada. desistirán de la jornada. Tu vais chorar, Tú llorarás porque teu coração é assim. porque tu corazón es Mas así. levante os teus olhos para cima Pero levanta tus ojos para arriba e contempla o que eu tenho preparado. y contempla lo que tengo preparado. O Senhor dos Exércitos El Señor de los te diz ejércitos nesta manhã de público, te dice en esta mañana, toma nota no teu coração. anota en tu corazón, 2023 2023 não cessará no cesará antes que o último dia chega. antes que el último día llegue. Eu te darei a ti Yo te daré a ti exército un ejército alistado, alistado, escolhido, escogido, cheio da minha presença. lleno de mi presencia. Te rodearei de homens Te rodearé de que hombres quando tiveres sede que cuando tengas sed vão entrar no terreno do inimigo, entrarán en el terreno del vão enemigo, tirar água da fonte. tomarán agua de la fuente. Se estiveres rodeado, Si estás rodeado,
de inimigos de enemigos se colocarão de pé se colocarán en pie e lutarão y lucharán até a última gota. hasta la última gota. Porque eu, o Senhor, faço, Porque yo el Señor hago, escrevo escribo e digo à igreja: y digo a la iglesia, preparai-vos, preparai-vos. preparaos, preparaos. Eis que neste He dia aquí que en este día vos reuni neste vale los he reunido en este e valle vos trouxe a esta congregação, y los traje a esta congregación. porque dentre vós Porque de entre vosotros tenho escolhido alguns, he escogido algunos. já tenho enchido o coração, Ya he llenado el corazón. já tenho enchido a sua Ya alma. he llenado su alma. Vou a partir de hoje A partir de hoy yo voy tirar de sobre ti, tirar de sobre ti quitar de sobre ti o sono, el sueño, a canseira, el cansancio, o desânimo, el desánimo, a fraqueza, la debilidad. e te levantarei, Y te levantaré e te sustentarei, y te sustentaré. porque eu, o teu Deus, Porque yo, tu Dios, tenho propósitos contigo. tengo propósitos Não contigo. desisti de você, Yo no desistí de não ti. te abandonei, Não te abandonei. eu te trouxe Yo te traje nos meus braços, en mis brazos até o dia de hoje, hasta el día de hoy. mas te levanta, Entonces te levántate, levanta, levántate, põe de pé, ponte en pie e diz: eis-me aqui, Senhor, y di, heme aquí, diz: eis-me Señor, aqui, Senhor, heme aquí, Señor. Regabori shara lore gara barara gara shararai. Arrabarara rokera barashe rokera barara la rakete karora barashai. Vero re lore bare gere re shere colori hide bere cari fori leri tiro story.
Shari Mari Canturi Shiri Lori Keri Lori Sheri Dari Gari Lori Brifori Remauri Sheba Flores Te Cantora Fore Mai. Vamos cantar o 127 da harpa cristã. Pastor Adriano, por favor. Vamos estar em pé mesmo, cantando. Remaus de Kidebe Faritiro Kepacheta Firitori. Ridebari Testament de Fori Keri Lori Bow Harry Flo Cresceri Tori Tender Velocity Fundis. Aleluia. Aleluia. Ora macantara magara 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 magara. Fique na presença de Deus. Fique na presença de Deus. O Espírito Santo está aqui entre nós. Ora macantara bagala magara bagara mahaya. Ora magandara bakandara bagaya.